Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e amigos que estão separando esse momento agora para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para fazer o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mesmo que distantes, mas temos que louvar a Deus a todo momento, temos que parar o momento e agradecer a Deus. Então não deixe nada te atrapalhar, nada atrapalhar a sua comunhão com Deus, em nome de Jesus. Então, louve com a gente. Essa música fala que tudo nós entregamos a Ele, tudo deve ser entregue para Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus?
para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, aquele que é o único que pode salvar a nossa nação, que pode salvar esse mundo. Em nome de Jesus, entregue sua vida a Ele, entregue seus problemas nas mãos do Senhor Jesus e apenas confie em Deus. Ele tem poder para salvar a sua vida. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder para salvar, sempre autor da salvação.
Cristo move as montanhas a seu favor. Creia nisso, creia nessa palavra, em nome de Jesus. Ele pode curar sua vida, Ele pode curar a tua enfermidade, a tua saúde, Ele pode curar as enfermidades do seu coração. Então faça dessa canção a sua oração nessa noite. Entregue realmente tudo a Ele, entregue seus problemas. Não tenha medo, não tenha angústia, não tenha aflição, apenas entregue das mãos do Senhor. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que guarda você e sua família. Em nome de Jesus, vamos cantar. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para Ti. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Impossível para Ti, nada é impossível, Deus, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, nada é impossível para Ti, nada é impossível, Deus, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos,
Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós queremos agradecer ao nosso Deus pelo início de mais um mês. Nós estamos entrando no mês de maio, e maio é o mês da família. E apesar do momento em que nós estamos vivendo, nós gostaríamos de louvar a Deus pela bênção de ter a família e de viver em família. É verdade que a pandemia nos forçou ao distanciamento, mas muitos lares foram atingidos não apenas pelo luto, com a perda de entes queridos, mas também pelas perdas financeiras, pelas consequências emocionais e psicológicas, que são trazidas por conta dessa pandemia, por conta desse distanciamento e de todo esse momento difícil que nós estamos vivendo. E é justamente em tempos difíceis que reconhecemos a força da família. Em Deus nós encontramos abrigo, e a família, ela sempre foi usada, sempre foi instrumento de Deus para nos fortalecer e para nos manter de pé. E é por isso, irmãos, que neste mês de maio, mês da família, nós estamos iniciando então uma campanha de oração. 31 dias de oração pela família, uma campanha que é liderada pela Junta de Missões Nacionais. O desafio é que todos os dias você separe um momento para clamar em favor dos filhos, para clamar em favor dos casais, para clamar em favor dos pais, porque não está sendo fácil, educar os nossos filhos nesse tempo que já é tão complicado. Separe um tempo neste mês de maio para clamar e para orar pela família. Todos os dias nós estaremos enviando pelo grupo da PIB, pelo grupo da igreja, um devocional que deverá então servir de motivação para o seu clamor, para a sua reflexão, para que você, como igreja, busque ao Senhor em favor de cada família, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada filha. Vamos aproveitar este mês e vamos então orar e buscar a Deus em favor da nossa família. Eu sei que muitos irmãos estão ansiosos por retomar as atividades presenciais, e nós estamos orando e buscando a Deus para que Deus nos dê a direção do momento certo de nós retornarmos, de nós retomarmos as nossas atividades. Então, esteja orando, mas enquanto nós não retomamos as atividades presenciais, eu convoco você, eu convido você a separar então todos os dias um tempo para estar orando pela família, 31 dias de oração em favor da família. Busque a Deus, eu sei que você já tem feito isso, mas vamos buscar a Deus ainda mais, porque nós cremos que o nosso Deus nos concederá vitória, como Ele tem nos dado vitória todos os dias e durante todos esses meses pelo qual já passamos, Que Deus abençoe. O texto desta noite, ele faz parte de uma série de reflexões que foram disponibilizadas pela Junta de Missões para esse mês. E eu então quero compartilhar com você hoje o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 17 ao 27. Nós tomamos essas reflexões e adaptamos ela para a nossa realidade e queremos então hoje compartilhar com os irmãos. Marcos, capítulo 9, verso de 17 a 27. Vamos ler então? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e ele o viu, e logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto?
E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, por meio do teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender, ó Deus, essas palavras e que elas possam produzir frutos, ó Deus, de restauração, de edificação, de libertação e salvação nos nossos corações, Pai. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? O texto de hoje descreve a experiência de um pai e de como Jesus entrou na sua vida e transformou a sua casa. Essa história chama atenção porque é a história de um homem desesperado, clamando pela vida do seu filho. Um pai que, depois de tanto tempo vendo o sofrimento do seu filho, já considerava que não havia solução para aquela situação. Primeiro porque ele estava enfrentando um inimigo que estava além das suas forças. O texto diz que o seu filho estava possuído de um espírito imundo que o impedia de falar e de ouvir, além de maltratá-lo, despedaçando e tentando tirar a sua vida. Segundo, porque talvez depois de tantas idas e vindas e sem encontrar uma solução para o problema do seu filho, aquele pai estava perdendo a esperança de dias melhores para a sua família. Infelizmente, assim como aquele pai, muitas vezes nós também perdemos as esperanças diante dos constantes ataques do inimigo. Nos sentimos enfraquecidos diante da pressão exercida sobre nós pelas adversidades. É como se a nossa fé fosse colocada numa prensa e o próprio inimigo gerasse o moinho, comprimindo nossas esperanças de dias melhores. Assim estava então o coração daquele pai até o momento em que Jesus surge no seu caminho. No entanto, com a história desse pai, do qual nem sabemos o nome, nós podemos aprender lições preciosas para as nossas vidas. A experiência desse pai e o seu registro nas Escrituras estão aí para nos lembrar sobre a necessidade de clamar e de não desistir e de ser perseverante em oração. A experiência desse pai nos ensina que nós precisamos perseverar, mesmo quando tudo parecer demorado demais. Veja o que diz o texto lá no verso 20 e 21. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se escumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. O que nós temos aqui é um homem cansado de esperar. Um homem que já havia buscado muitas maneiras de resolver seus problemas sem encontrar solução. Durante anos, ele ouvia a mesma resposta sobre o seu filho: não podemos fazer nada por ele. Esse pai estava buscando a cura do seu filho, mas com o passar dos anos, todas as suas expectativas foram frustradas. E agora, nem mesmo os discípulos de Jesus puderam expulsar o mal que atormentava a vida do seu filho. Queridos, a experiência desse pai nos mostra que muitas vezes na nossa caminhada as situações irão parecer demoradas demais para serem resolvidas, que muitas vezes as coisas não acontecerão como esperamos ou planejamos. Aquele pai vai até os discípulos esperando agora alguma coisa iria acontecer, mas não aconteceu. Muitos anos de espera, muitos anos de frustração. Mas nós precisamos lembrar que nem sempre as coisas acontecem ao nosso tempo e ao nosso modo. Deus age na hora certa, Deus age dentro da sua vontade e dentro de um plano que é todo seu.
Observe que apesar do sentimento de abandono que talvez houvesse no coração daquele pai, o texto mostra que Deus estava tendo o controle de todas as coisas. O texto diz que a intenção do demônio que dominava a vida daquele menino era destruí-lo. Mas de alguma maneira todas as tentativas do diabo de tirar a vida daquele menino foram frustradas. E foram frustradas porque Deus tinha um plano na vida daquele homem, Deus tinha um plano na vida daquele pai e Deus tinha um plano na vida daquele menino e daquela família. Irmãos, Deus trabalha de maneira misteriosa, como no caso de Lázaro, por exemplo, onde Ele permite a morte e depois ressuscita. Como na maneira como Ele trabalhou na vida de Jó. É Deus trabalhando, amados. E é em mistério que Deus trabalha muitas vezes na minha e na sua vida. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos explicar a demora da resposta de Deus, a demora da bênção de Deus, a demora da transformação de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes não vamos entender o porquê da demora de Deus em agir, mas precisamos esperar. Porque enquanto esperamos, Deus está trabalhando, porque Ele tem um plano, porque Ele tem uma forma misteriosa de agir muitas vezes. Então não pense que Deus está dormindo, porque Deus não dorme. Não pense que Deus não sabe da sua luta, porque Deus tudo vê. Não pense que Deus não se importa, porque os ouvidos de Deus estão inclinados para ouvir o clamor do seu povo. Aquele pai, ele não desistiu de clamar. E na primeira oportunidade que teve, correu na direção de Jesus. Talvez você esteja vivendo um sofrimento que já dura vários meses, ou talvez até vários anos. Talvez a vida tenha lhe dado um tombo e você esteja caído já há algum tempo, sem forças para se levantar. Talvez você esteja clamando, buscando, e existe uma demora nesse agir de Deus. Mas creia, apesar desse sentimento de demora, Deus está agindo sim. Talvez a sua luta pareça não ter fim, amados. A rebeldia de um filho, a enfermidade de anos, uma luta no casamento, uma porta que parece nunca se abrir. A palavra de Deus para você nesta noite, através da experiência daquele pai, é a seguinte: persevere ainda que pareça demorado demais. Persevere ainda que pareça demorado demais a resposta de Deus. Aquele pai, apesar de todas as decepções na busca pela cura do seu filho, apesar da decepção de ver que nem os discípulos conseguiram livrá-lo do seu infortúnio, ele não desistiu, porque quando viu Jesus chegando, correu ao seu encontro e clamou por socorro. Ele poderia ter ido embora assim que os discípulos fracassaram. Ele poderia ter ido para casa, lamentar a sua derrota, lamentar a sua tristeza. Mas ele ficou ali, amados, aguardando, esperando uma oportunidade, uma chance de insistir na presença de Deus, e assim ele fez. Então, ainda que pareça demorado demais, é preciso continuar crendo no livramento de Deus, apesar das frustrações, apesar de uma batalha que for perdida. Não desista, porque uma batalha perdida não significa uma guerra perdida. Uma batalha é apenas uma batalha, existe toda uma luta pela frente. Então não pare, não desista e creia que Deus não se atrasa, mas Ele está preparando o caminho para te mostrar o que Ele tem para a sua vida, assim como Ele estava preparando o caminho para o momento que iria agir com poder e força na vida daquele pai que não desistiu, apesar da demora da resposta de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, a experiência desse pai nos ensina que nós precisamos transformar nossa dor em petição. Transforme sua dor em petição.
Pare um pouco e pense em como estava o coração daquele pai. Como eu falei, foram vários anos de busca por ajuda para o seu filho e sempre sem sucesso. Ele havia procurado Jesus, mas Jesus não estava quando ele foi até lá. Ele então apresenta a sua petição aos discípulos e os discípulos tentaram ajudá-lo, mas também não tiveram sucesso. Então, mais uma vez, todas as suas expectativas foram frustradas. Nem mesmo os discípulos de Jesus puderam expulsar aquele demônio. E a partir do fracasso dos discípulos, inicia-se ali uma grande discussão. O texto diz que houve uma grande confusão. O texto diz que havia uma multidão que estava acompanhando aquela cena e provavelmente o fracasso dos discípulos gerou uma confusão e uma murmuração. E o texto diz que aquele pai era um no meio da multidão. Você consegue imaginar as pessoas falando, gritando, apontando o dedo, dando palpites, e aquele homem, aquele pai ali, buscando socorro para o seu filho precioso. O texto faz questão de mostrar que até os escribas estavam presentes e discutiam com os discípulos. Então não é difícil da gente imaginar muitas pessoas acusando os discípulos de charlatões, de serem falsos, de serem enganadores. Não é difícil de imaginar uma multidão murmurando e blasfemando contra Cristo depois daquele fracasso por parte dos discípulos. Mas no meio de tudo isso, o que a gente encontra é um pai que está sofrendo. Mas acima de tudo, a gente encontra um pai que não se deixa influenciar pela negatividade da multidão. No meio daquela multidão, nós encontramos um pai que não se deixa dominar pelo desejo de murmurar, que certamente já havia tomado o coração dos escribas, dos fariseus e talvez de grande parte da multidão que estava presente naquele lugar. E quando Jesus chega e pergunta o porquê daquela bagunça, então do meio daquela multidão sai um pai que ignorou todas as murmurações do povo e que ignorou todas as críticas do povo, e esse pai então se lança diante de Jesus e apresenta diante dele sua dor, abre o seu coração e conta o motivo da sua tristeza e do seu sofrimento. Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Aquele homem, ele não era um discípulo, mas ele chama Jesus de mestre, mostrando naquele momento que a multidão não conseguiu dissuadi-lo de ir até Cristo, mostrando que no meio de todo o barulho da multidão, que no meio de toda a tentativa da multidão de afastá-lo talvez daquela decisão de buscar a Cristo, ele não desiste, ele insiste. Mesmo no meio de todo o barulho da multidão, e ainda que as tentativas anteriores não deram resultado, aquele pai não desistiu de clamar a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, foi o que ele disse. Aquele pai não vai até Jesus para reclamar e murmurar, como fizeram o povo de Deus no deserto diante de Moisés. A multidão não foi capaz de sufocar o clamor daquele pai. Ele rogou ao Senhor, suas palavras estavam cheias de desespero e de dor, porque aquele era o seu único filho, é verdade. Se aquele pai perdesse aquele menino, a sua família iria morrer, o nome da sua família se perderia em Israel, e isso para um judeu era terrível. Mas aquele pai não permitiu que a sua dor e o seu sofrimento e as suas frustrações anteriores se transformassem em murmuração. Mas da sua dor, aquele homem tirou forças para clamar e Jesus o atendeu. Eu sei que talvez hoje muitos estejam vivendo dias de dores, dias de luto, dias de sofrimento, mas o Espírito Santo de Deus te convida a transformar
toda a sua dor e todo o seu sofrimento, e toda a sua luta e todo o seu luto em clamor a Deus. Não permita que o seu coração se encha de murmuração, não permita que o seu coração se encha de decepções, mas em nome de Jesus, transforme sua dor em clamor. O Espírito Santo te convida a buscar forças para continuar clamando apesar das lutas e apesar das dores. Porque, irmãos, em tempos difíceis parece mais fácil murmurar, parece mais fácil reclamar, parece mais fácil acusar. Mas é preciso fazer como aquele pai que escolheu crer e acreditar no poder de Deus ao invés de reclamar. Então busque a Deus apesar da sua dor, busque a Deus apesar de toda a sua luta. Não murmure, não acuse, apenas clame e apenas creia. E tenha certeza que pela graça de Deus o teu socorro virá, porque Deus não está atrasado, meu querido. Deus está trabalhando. Então não murmure, não se renda à murmuração da multidão. Apenas clame, continue buscando, apesar de toda a dor e apesar de toda a luta. E em terceiro lugar, a experiência desse pai nos ensina a nos render aos pés daquele que pode nos ajudar. Renda-se aos pés daquele que pode te ajudar. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Essa foi a declaração daquele pai e Jesus atendeu o seu clamor. O que nós temos aqui, amados, é um homem reconhecendo sua limitação. Os anos de dor e de luta e de muitas decepções e de todo o sofrimento certamente minaram a fé daquele homem. Com certeza, no começo ele chegou aos pés do monte animado, cheio de expectativa. Mas o fracasso dos discípulos em libertar o seu filho, somado às influências e confusões causados pelos escribas e a possível murmuração do povo à sua volta, certamente tudo isso trouxe apenas desânimo e desesperança ao coração daquele pai. Quantos de nós estamos como esse pai, enfraquecidos diante da luta, acovardados diante do número de inimigos que se levantam contra nós? Quantos pais estão hoje como esse homem, em angústia por causa dos filhos que se desviaram dos caminhos do Senhor? Quantas famílias estão sofrendo hoje, quantos pais estão chorando noites adentro, esperando os seus filhos chegarem e muitas vezes não sabem nem aonde esses filhos estão. Quantos casamentos estão agonizando nesta hora, quantos pais de famílias estão chorando à espera de um emprego que não vem. Assim como nos dias de Jesus, hoje há muitas pessoas, talvez por motivos diferentes, mas vivendo a mesma situação desse pai aqui do texto. Pessoas enfraquecidas diante das adversidades, pessoas que tiveram sua fé minadas por conta das lutas, por conta de todo o sofrimento de anos e anos. Pessoas que estão diante de Deus, mas estão sem forças para lutar nesse momento. Aquele pai estava diante de Jesus, mas sentia que a sua fé não seria suficiente para tamanha provação. E foi justamente naquela hora que Jesus convidou aquele pai para apenas crer. Jesus então diz ao pai: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E a resposta daquele homem foi uma declaração de rendição. Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. É como se ele dissesse para Jesus: ainda existe em mim, Senhor, uma gota de fé, ainda existe em mim, Senhor, uma faísca de crença. Ajuda-me, Deus, na minha incredulidade. Naquela hora, aquele homem precisou se render a Jesus para poder salvar a sua família. E se render, amados, é admitir que nada podemos fazer. Se render é admitir que tudo depende de Deus. Quando aquele homem diz a Jesus: ajuda-me na minha incredulidade, ele estava se rendendo, ele estava se entregando, ele estava admitindo que não havia nele forças
para vencer tamanha provação que estava vivendo. Quantas pessoas estão entrando na presença de Deus, estão buscando a Deus durante anos, mas estão confiando nas suas próprias forças? A demora de Deus muitas vezes é para nos ensinar que nada somos e que tudo vem dele e do Senhor. Muitas vezes nos esquecemos das palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, quando Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aquele pai tentou com todas as suas forças curar o seu filho, buscando ajuda em muitos lugares, mas ele só encontra socorro quando entra na presença de Deus, reconhecendo sua fraqueza e reconhecendo que não existe outro caminho, nem outra força capaz de fazer e de cumprir e de realizar aquilo que o seu filho tanto precisava. Hoje, Jesus te convida a continuar crendo que o milagre é possível. Hoje é dia de continuar orando e confiando no Senhor. E se lhe faltam forças, faça como aquele pai e clame: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Renda-se aos pés do Salvador, renda-se a Cristo, admita que você não tem forças para fazer nada por você mesmo e que você depende única e exclusivamente do poder de Deus na sua vida. Hoje, o Espírito Santo de Deus te convida a se render aos pés do Salvador. Transforme sua dor em clamor diante de Jesus. O que quer que esteja afligindo o seu coração nesse dia, faça como esse pai e clame a Jesus. E mesmo que a multidão tente sufocar você, mesmo que as tentativas anteriores não tenham dado certo, e ainda que pareça demorado demais, simplesmente clame a Jesus. Confesse que sem Jesus não se pode nada, mas com a ajuda de Deus, tudo é possível. Ore, vamos orar para que Deus restaure nossa casa, nosso lar, nosso casamento. Apenas creia. Creia que Deus não está demorando, que Ele está trabalhando. Renda-se aos pés do Senhor e acredite no seu poder. Creia na vontade soberana de Deus, que sempre será boa, perfeita e agradável. E Deus trabalha e trabalhará na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração nesta noite. Que o Teu Espírito, Deus amado, se derrame sobre cada família e sobre cada lar da igreja, sobre a vida de cada pessoa que está assistindo, Deus amado, este culto, que assistiu este culto, Pai amado, e que participou desta palavra, Pai. Que em nome de Jesus, Deus amado, o Teu Espírito Santo se derrame sobre esta casa agora, ó Deus, trazendo, Deus, resposta ao clamor, ó Deus amado, desta família em nome de Jesus, Pai. Que o milagre aconteça, ó Deus, na vida desta família que está Te buscando, que está Te pedindo, que está clamando ao Senhor agora em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo se derrame sobre toda a Tua igreja, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha,
tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Que você possa crer nessas palavras que estão ali em Eclesiastes sobre o seu tempo. Como você tem andado no seu tempo, como você tem consumido o teu tempo. Nós estamos vivendo momentos, né, de afastar-se, de ficar longe um do outro. E o que isso fez com a sua vida? Será que te esfriou o teu coração? Então pense nisso. Não esqueça a todo momento de dizer que ama aquele que está ao seu lado, na sua família. Aproveite o tempo passa muito rápido, então creia que você tem um propósito aqui para amar o próximo, para amar a Deus. Não deixe para amanhã entregar a sua vida a Deus. Entregue a sua vida hoje. Fale bem, fale coisas boas, profetize coisas boas. Esse é o tempo que Deus pede para nós. Em nome de Jesus, vamos cantar. 1, 2, 3, 4. O vento toca no meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando tuas asas os meus dias dessa vida passageira. Minha certeza, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Os teus passos não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. De sonhar. E o tempo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Vamos coral. Os meus sonhos
meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Porque a vida recebi ao te encontrar. Amém.